Montana looking, throwing in the end zone. Caught it! Dwight Clark! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala, rapaziada, estamos aí para mais um episódio do nosso podcast. Eu já perdi a conta, então esse episódio aí nós temos a ilustre presença do nosso convidado, que é um dos melhores analistas do país, o nosso Luiz Felipe, o ex-Niner do Caos e atual MVP Brasil, o homem que é espetacular, já rasgando uma seda aí para o nosso convidado hoje. Fala aí, Luiz. Dá o seu boa noite. E aí, pessoal, como é que tá? Bom, não dá pra estar, né? Porque a gente perdeu 2 jogos seguidos que devia ganhar. Mas a noite tá bonita, pelo menos, aqui em Barbacena. Então vamos lá, vamos falar mal dos outros. Nossa, nem fala, cara. Hoje o nosso time caseiro não tá completo, mas trouxemos a melhor running back do Brasil. Fala, Maria, dá o seu boa noite aí. Voltei, tô aqui. Tô de volta. Ela tá na síndrome de Garópolo. Qualquer dozinha fica de fora do podcast agora. Tava lecionada. Aí ela estava no DM aí, mas voltou hoje também. E já volta na derrota, né? Muito bom. Que bom, né? E vamos também hoje aí mandar um abraço para o Jefferson, que nasceu a nossa massacotinha, a nossa mais nova torcedora de São Francisco. Mandar um abraço. São Francisco. E desejar para ele aí forças, que ele está passando uns momentos difíceis aí. Então, já fica o nosso recado aí. Então, Maria, já que hoje você está conosco, então já manda logo o seu plantão do VU aí, para a gente já quebrar o pau e já chorar bastante ao som de Simaríssima, que eu acho que é isso aí que canta que é a sofrência. Eu já queria deixar minha reclamação aqui, formal, que o Cauã não tá aqui para fazer a minha abertura do meu plantão do VU, mas tudo bem, vamos sem abertura hoje. Então, a gente começa falando do plantão do VU, com um susto que a gente levou já no começo do jogo, né, com o Gold machucado. Então, a gente ficou sem kick, e isso a gente vai falar um pouquinho mais durante o podcast, né, o que aconteceu por causa disso, mas a gente ficou sem kicker, a gente vai ficar sem ele entre 3 a 5 semanas, né. Trent Williams, a gente não sabe se ele vai jogar ou não, mas ele teve um probleminha no ombro, eu espero que não, porque ele estava jogando bem, né, apesar de alguns problemas ali na nossa OL, ele estava jogando bem. Ele está sobressaindo na OL. Exatamente, né, então ele não está, tipo, super, não sei, depois a gente conversa sobre isso, né, só vou falar das lesões. Elijah Mitchell, então é para ele começar a voltar os treinos, então talvez a gente tenha ele pelo menos aí como um reserva, alguma rotação, e ver como que vai estar. Nosso Garopolinho, né, Garópolo também vai analisando aos poucos tudo isso. Em companhia o Garópolo, o Kiro machuca também, parece que é a dupla dinâmica, então também panturrilha, né, Kinlaw ainda o joelho e Ebukam na coxa. É isso aí. Esse é o nosso plantão do VU. Então, já que você falou do Gold, ele vai ficar 3 a 5 semanas parado, já contratamos o Slee, ex-Carolina Panthers, né, então ele já chegou aí. E é muito interessante dizer que nos últimos 3 anos, o nosso queridíssimo Robbie Gould ganhou 5 milhões, ano passado ele ganhou 2 milhões, e esse ano ele vai ganhar 5,5 milhões para errar, né, e se lesionar. Então, fica aí. E olha, é uma chance de o Gold ter cada vez menos resultado aí
E quem sabe se esse novato aí que vier do Carolina Panthers for bom, adeus Gold, hein? Sim. E Felipe, e Luiz, o que você acha aí do nosso novo kicker? É difícil. Eu sei que ele tem um chute forte, né? Mas eu não acompanhei tanto o Carolina Panthers nas últimas temporadas. Eu acho que ano passado ele estava até com os Bills, ou com os Texans, não sei. E teve um resultado bom até, de 7, de 8, alguma coisa assim. Quanto ao Gold, a gente tá complicada a situação, né? Porque ele tá se lesionando com alguma frequência e também não tá marcando field goal acima de 50 jardas, né? Eu acho que ele tem 3 field goals acima de 50 jardas nos últimos 2 anos. Então a gente tá ligado a ele por causa do contrato, mas rendendo ele não tá rendendo como rendia antes desse contrato, por exemplo. Sim, foi até o que eu comentei, que desde daquele lance dele de pedir para sair, que queria ir para Chicago e tal, coincidentemente ele deu uma caída de rendimento. E some-se a isso, a idade avançada e as lesões, talvez acho que seja aí o último ano do Rob com a gente. Eu acho que idade é uma coisa que é bem complicada de falar, porque a gente teve um exemplo do Green Bay, né? Acho que ele se aposentou com 42 anos, o kicker O que era Vinatieri? foi de Do 42? Colts? Do Colts. Isso. 42, né? Então, idade acaba não sendo, né? Então, eu acho que é um pouquinho mais de má vontade mesmo. Não sei se ele não tem mais vontade de jogar por São Francisco, se ele busca outras coisas, mas eu acho que tem alguma coisa aí. Então, vou comentar mais os moves da gente de hoje. O Bolton, o Kerryon Johnson e o Chris Thompson foram cortados do Practice Squad. Então, já fica esses rapazes cortados. Vocês sabem quem voltou? Quem? Ele, o interminável Wesley Matthews. Mais uma vez, Wesley Matthews volta para São Francisco. Nunca jogou, mas ele já foi e voltou umas 37 vezes aí pro time. Então, agora como tight end, Wesley volta. A gente adicionou Tyrell Adams e que é linebacker, e o Connor Warrington, que é wide receiver. São tão irrelevantes que eu nem fui buscar dados sobre eles, então não importa muito. E o Myhal Kendricks está treinando com o Practice Squad e talvez possa ser uma adição. Ele já estava conosco, né? Mas aí ele se lesionou, então ele está treinando lá. O Kendricks já é um cara que é mais experimentado na liga, passou pelo Seahawks. Vocês acham que se ele ficar saudável, ele pode entrar na rotação e contribuir? Fala aí, Luiz. Eu não escutei o nome do jogador, quem que é? O que está treinando conosco? Não, da pergunta agora, eu não consegui entender o nome dele. Ah, não, eu tô falando do Myhal Kendricks, o linebacker. Michael Kendricks, Isso. Eu acho que ele vai servir de backup, né? Caso alguém machuque, porque o Alshai há controvérsias, mas tá tendo atuação bem decente quando o jogo tá na frente dele, né? Ele consegue atacar essas threats e defender bem, consegue aparecer bem no jogo corrido. Eu não tô gostando nada dele na cobertura. Nesse jogo agora, pra mim, ele cedeu 2 touchdowns pro Seahawks. Não sei se foi esse o número que o PFF deu pra ele, mas na minha cabeça ele cedeu 2 touchdowns pro Seahawks. É um cara que que faz bem algumas coisas, mas não serve para ser titular. Só que eu acho que ainda assim ele joga melhor que o Michael Kendricks, né? O Kendricks deve entrar em uma situação de 3 linebackers ou coisa assim, mas não acho que seria titular de imediato, não. Olha aí, ó, a transmissão de pensamento. Tem estatísticas pro Alshai hoje. Eu trouxe. Então, tá aí um detalhe. E aí, Maria, o que você acha? Eu concordo, assim, eu acho que a gente teve alguns avanços nessa questão, nesse último jogo, assim, em questão de algumas jogadas, né? A gente conseguiu parar mais um pouco mais de corrida, assim, eu acho que
algumas coisas foram mais efetivas, mas eu tenho muita relutância também com esse tipo de possíveis rotações, sabe? Eu acho que esse não é o nosso maior problema hoje, né? A gente tem um titular que é bom, mas caso a gente precise de alguma rotação, já que lesiona pra caralho tudo, eu acho que é uma possibilidade de ficar ali. Não sei, eu tô chocada ainda com a derrota. Desculpa. Não, tranquilo. Então vamos lá. Vamos trazer algumas estatísticas e depois a gente entra no jogo mesmo e a gente vai debatendo. O Russell Wilson teve 2,71 segundos para lançar a bola, tá? E a OL cedeu somente 3 sacks. Vocês acham que a defesa tá rateando um pouquinho com a saída do Saleh, a chegada do Demeco, ou essa questão do ataque fica muito pouco, a defesa fica muito em campo, acaba tendo um desgaste muito rápido, principalmente com vários jogadores voltando de lesão, como a gente está tendo, e acaba diminuindo a eficiência do pass rush? O que vocês podem me dizer? Complicado, né? Alô? Eu falo, pode ir. Eu acho complicado, na verdade, assim, eu acho que realmente, tipo, eu sinto que a defesa tá ficando bastante em campo, né? E isso acaba cansando muito, ainda mais que a gente tem algumas que as nossas jogadas elas são muito explosivas, acho que tem esse cansaço, né? E querendo ou não, os times estão estudando a gente e sabem os nossos pontos fracos, né? Sabem a questão da nossa secundária, sabe todas essas coisas, sabe que não que dá para lançar a bola, né? Sabe aonde são os pontos de corrida, sabe todas essas coisas. Então, eu acho que nossas falhas, a gente não está sabendo encobrir nossas falhas, na verdade, assim. Acho que mais nessa questão. E cansaço, lesão e tudo que a gente já repetiu milhões de vezes. Eu tô nessa aí também, porque a nossa defesa geralmente começa bem os jogos, né? Contra o Green Bay a gente começou bem e acabou caindo no final. Esse jogo contra o Seahawks a gente também começou muito bem, só que o ataque entra em campo, faz 3 jogadas e chuta, e aí a defesa volta de novo. O ponto forte da nossa defesa é a DL, né? E é o ponto que mais cansa, porque os outros eles vão correr, vão parar e descansar, mas DL é força física o tempo inteiro, né? Então, essa questão de administrar o tempo da defesa dentro de campo, com certeza cansa, tem que rodar, e às vezes a big play acontece com a DL reserva em campo, por exemplo. Mas uma coisa que está me incomodando bastante na defesa é o DeMeco Ryans, como que ele está defendendo terceira descida, porque a forma, o alinhamento, a formação que ele usa em toda a terceira descida praticamente, ele entrega para o ataque qual que é a nossa cobertura e como que a gente vai marcar. Ele desfaça alguma coisinha lá na frente no front para poder mandar as blitz e tal, mas a cobertura ele não tem problema nenhum em falar que vai marcar mano a mano com o safety no fundo. Isso facilita muito a vida do quarterback, né? Porque quando a gente joga com o Jared Goff ou com o Jalen Hurts é uma coisa, mas nas últimas 2 semanas a gente encontrou o Aaron Rodgers e o Russell Wilson. Logo de cara, antes do snap, já falar o que a gente vai fazer para esses caras é dar a faca e o queijo na mão, ele só tem que cortar, porque se a gente mostra pré-snap o que a gente está fazendo, eles vão encontrar o melhor matchup e vão conseguir explorar isso, né? O Aaron Rodgers fez isso bastante no jogo da semana 3, e quando não foi passe completo, foi falta, porque a defesa não tem resposta para esse tipo de passe, e o Russell Wilson também. Eles conseguiram alguns passes para o Metcalf, mesmo não sendo grandes avanços, 28 jardas, eu acho. E no outro, o Emmanuel Mosley fez uma excelente jogada, mas mesmo assim foi batido. Se fosse outro cornerback lá, talvez seria um touchdown. Então, acho que o maior problema da defesa é esse. Não conseguir disfarçar bem como que ele vai jogar na terceira descida. Todas as vezes que disfarçou, a defesa foi bem, mas por algum motivo eles não estão
não estão fazendo isso com frequência. Eles querem chamar o jogo para cima deles, né? Eu acho que esse talvez seja o maior problema agora. Então, Eu já acho que... pode falar, Maria, desculpa. Não, eu sinto também que tem falta de experiência muito, né? Nossa secundária, nossos corners, né? Eles são muito inexperientes, né? Então, se você coloca nessa marcação de homem a homem, você coloca contra, por exemplo, contra Green Bay, aquele Adams, ele jantou nossa secundária, né? Então, quando você coloca ele contra recebedores mais eficientes, e a gente vai encontrar agora nessas próximas semanas muito bons recebedores, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado contra isso, sabe? Então, semana que vem a gente tem DeAndre Hopkins, na outra semana, sabe? Então, isso vai começando a acumular e todo mundo já sabe em qual marcador que tem que jogar a bola, né? Em cima de qual marcador. E assim, eu até ia complementar. Quando não é um recebedor muito jovem, como é o caso do Leonor, né? Você acaba entrando contra caras que ou estavam machucados, que é o caso do Mosley, que entrou na fogueira danada, ou caras que estavam um bom tempo sem jogar. O Dre Kirkpatrick, Josh Norman, todo esse pessoal que está na nossa rotação agora, caras que ficaram muito tempo sem atuar, ou caras que chegaram agora. Então, assim, você acaba tendo também essa dificuldade, né? Então, já que a gente estava falando de defesa, vamos continuar na defesa aqui. Vou trazer algumas estatísticas e a gente vai debater sobre. A DL ontem pressionou 11 vezes e conseguiu só 3 sacks. Quem melhor pressionou foi o Bosa, com 5 pressões, e ele acabou conseguindo um sack, que foi o primeiro sack da partida. O Mosley teve 10 passes na sua direção e ele permitiu 5 recepções, e ele cedeu 60 jardas para o time do Seattle. O Dre Kirkpatrick, que eu acabei de falar, além da interferência, né, que ele cometeu, foram 4 passes na direção dele e ele permitiu 4 recepções para 24 jardas. Fred Warner e o Alshire combinaram para 19 tackles. Entretanto, o Fred permitiu 3 recepções em 3 passes no seu setor para 11 jardas, e o Alshire também permitiu 3 recepções em 3 passes no seu setor, permitindo 53 jardas para o ataque dos Seahawks. A gente já acabou de falar aqui, né? O Luiz já até adiantou um pouquinho aí, falando sobre o Alshire. Os números que mais me preocuparam aí quanto à defesa de São Francisco. Tá difícil. A defesa de São Francisco tá bem complicado. Já surgem aí o volta desgramada pro Salé? Ou a gente ainda vai dar mais um tempinho pro Demeco? O que você acha, Luiz? Já tô com saudade do Mac Ryan toda vez que eu vejo o jogo dos Jets, né? Você pega lá a defesa dos Jets, com os nomes que ele tem o Quinnen Williams de destaque. Os outros todos são caras que a gente não conhecia tanto. O melhor jogador machucou e ainda assim eles conseguiram fazer 7 sacks no último jogo. Né? Isso é coisa absurda. Ele tá fazendo o Frank, alguma coisa lá que até esqueci o nome dele, tá fazendo jogar no nível lá mais alto, no nível de Kerry Hyder ano passado, por exemplo. E aqui o Demeco Ryan está fazendo exatamente o contrário, né? Jogadores como Nick Bosa tem 15 pressões a temporada inteira, mesmo ele se destacando, jogando bem, conseguindo 4 sacks em 4 jogos, ele está bem aquém do que a gente conhece ele, né? Do que ele jogou na temporada de Hulk, por exemplo. Então eu acho que com certeza o Demeco Ryan vai melhorar, é a primeira vez dele como head coach, se a gente como coordenador de defesa, né? Se a gente lembrar do Robert Saleh lá em 2017, também não era nem perto de ser 1000 maravilhas, né? Só que eu espero que esse ajuste aconteça mais rápido. Não ter que esperar 2 ou 3 anos para poder melhorar. Eu acho que essa parte da terceira descida me deixa com muita raiva, porque ele tá basicamente meio que entrando de salto alto na jogada e mandando o Aaron Rodgers fazer jogada em cima deles. E o Aaron Rodgers vai e faz. Então, eu espero que ele mude essa aproximação. Da semana 3 para a semana 4 já mudou bastante coisa. Eles disfarçaram alguns snaps.
Só que no que ficou, no que eles não disfarçaram, eles tomaram jogada grande nas costas, né? Então eu espero que ele venha com coisa diferente para poder lidar com essas terceiras descidas. Mas fora isso, eu acho que ele está fazendo um trabalho até legal, fazendo alguma criatividade nas blitz. A gente conseguiu 3 sacks seguidos contra o Russell Wilson, né? E foi bastante pela criatividade dele lá na frente. Mas eu espero que ele evolua, porque por mais que a defesa mantenha o 49ers no jogo, alguns jogos a defesa vai ganhar os jogos para a gente, mas está faltando um esquema ajudar. Eu acho que muito disso é por causa do talento que a gente tem na defesa, mas o esquema não está ajudando tanto assim os nossos defensores. Sim. E Maria, o que você acha? Já deu saudade do Saleh ou ainda vai aguentar o Demeco mais um pouquinho? Olha, eu acho assim, eu acho que o Demeco é como qualquer calouro, né? Ele está sendo calouro de coordenador defensivo, né? Então eu acho que ele está aprendendo também muita coisa. Então acho que a gente dá para dar mais uma chance para ele. Não tem só coisas ruins nisso, e tem que entender que ele também está trabalhando com muita coisa que ele tem, né? Então, questão de linebackers, a gente não consegue fazer rotatividade muito boa, né? Porque o nível cai muito em relação às nossas reservas. Então, essas questões a gente precisa também entender essa função dele, né? E acaba voltando à questão do cansaço, as questões de lesão por estresse e tudo mais. E queria falar que não é fácil sacar esse Russell Wilson, hein? Esse cara, infelizmente, esse cara é bom. Então, se a gente teve esse número de sacks com ele, com certeza, se fosse com um QB Pocket Passer, teria sido maior esse número, né? Então, realmente é porque ele se movimenta muito bem em pocket. E só complementando o que o Luiz disse, teve uma questão que eu ouvi uma vez e isso ficou muito na minha cabeça. O futebol americano ele tem 3 pilares, né? Que é a defesa, o ataque e os times de chute, né? O special team. Para você ganhar um jogo, você tem que ser referência em 2 deles, né? E a gente não está sendo referências. O nosso único pilar de referência está sendo a defesa, né? A gente está falhando no ST e a gente está falhando no ataque. Então não tem como ganhar jogo, né? A gente chega nesse ponto, a gente chega em um ponto em que nosso posicionamento de campo não é bom, a gente não consegue pontuar em questão de chute, a gente não consegue muitas coisas, né? Então, nesses pilares, a gente precisava melhorar o ST ou melhorar o ataque. Eu queria o ataque, de verdade, né? Eu acho que a gente já teve um ST muito mais inteligente também, mas apesar disso, estou gostando dos retornos. É isso. É isso que a gente até comentou, né? O Trent Cannon com duplo fumble. Semana passada já teve algumas falhas assim também. A falta de um retornador consistente, porque, pô, a gente precisou trazer o Trent Cannon do Practice Squad, que estava sem time, porque a gente não tinha. E um detalhe, Nsimba Webster foi cortado lá em Chicago. Eu acho que o Trent Cannon essa noite não dorme, tá? Porque ele estava fazendo bons retornos na pré-temporada, e se ele for cortado, eu acredito que o Lynch mais o Shanahan vão apertar o gatilho para ela buscar ele. Então, Nsimba Webster tá no mercado aí, porque eles trocaram pelo Jake Grant lá de Miami. Então, agora vamos falar um pouquinho de ataque. O que vocês acham? Vamos chorar mais um pouco. E a gente hoje vai ter discussões aqui, hein? Então, a polêmica vai esperar, porque hoje eu tô igual o João Kleber. Para! Vai demorar um pouquinho para chegar. Trey Sermon teve 89 jardas com 19 carregadas, 4,6 jardas por carregada. A Maria já falou que não é bom. Eu não gosto desse número, não.
Não gosto. Eu fui olhar os números do Elliott nessa última semana também, e ele teve 7,2 jardas por carregada. Mas claro que a gente está falando de um QB, de um running back, comparando um running back calouro com um running back experiente, o corpo bastante diferente e tudo mais, o estilo de jogo é um pouco diferente, mas o que é mais diferente, e é o que me incomoda muito, é a quantidade e estilos de jogadas de corrida, né? Nossas jogadas de corrida estão muito pobres. A gente não ousa, a gente não sai do, do, do simples, e o simples não está sendo tão bem feito, né? A nossa aérea não está fazendo tão bons bloqueios, e talvez a corrida que era para ganhar 6, 7 jardas está ganhando 4, 5, né? Então, eu não gosto do número, eu acho um número ok, mas não é um número bom, na minha opinião. Se você, que é uma especialista, a melhor do Brasil, falou, eu assino embaixo. E você, Luiz? Você acha que esse número tá bom? Você acha que a OL não tá fazendo um bom trabalho? Essas corridas aí só pelo meio, se pode melhorar alguma coisa? Você acredita que o Mike McDaniels possa ter algum envolvimento nessas situações? Fala um pouquinho pra gente. Quando a gente compara com o Raheem Mostert, né, o desempenho do Trey Sermon está bem abaixo do esperado. Essas corridas, a corrida que o Mostert ganhava o pão dele, que eram essas corridas mais horizontais, não está acontecendo porque o Trey Sermon é um running back que é montado para isso, né? Ele é um cara para fazer um corte e explodir. Só que essa explosão também está faltando. O Trey Sermon, não, quando você vê o número dele no Pro Day lá, todo mundo cai o queixo, acha que vai sair correndo por cima de todo mundo, mais rápido que todo mundo, mas desde o college ele não era esse cara, ele é o cara mais pesado. Você vê o tape dele lá no High State sem saber número 1, sem saber número nenhum, você não vai imaginar que esse cara correu 4.3 nas 40 jardas. E no jogo, na NFL, ele também não tá correndo 4.3, sei lá se é 4.3, mas é alto. Ele não tá correndo com essa velocidade, né? E uma coisa que está me incomodando bastante nele é que ele não está criando jardas. A OL, eu concordo com vocês que a OL não está criando tantos espaços assim para ele. Eu acho que nesse jogo ele até conseguiu criar mais, mas as 3 primeiras semanas foi um pouco problemático. Mas quando a OL cria um espaço, ele faz bem em aproveitar o que a OL dá, mas não faz mais nada além disso, né? Ele tem uma cintura dura, ele não troca tão bem de direção, ele só consegue correr reto e não tá quebrando o teco. Então ele só ganha até onde não tem defensor, né? Eu acho que esse talvez seja o maior problema dele e a maior diferença dele pro Raheem Mostert. Porque por mais que o Mostert não seja forte pra caramba, a velocidade e a explosão faz com que a defesa perca o ângulo e não consegue derrubar, né? O Mostert, o Sermon não. O Sermon só corre reto, não consegue trocar de direção e não cria jardas além disso. Então é complicado esperar jogada explosiva dessa forma. Pode ir. Eu fico me perguntando se um pouco sobre isso não é um resultado sobre aquela concussão, sabe? Se ele não ficou com medo, se tem alguma coisa relacionada a isso, sabe? Eu acho que essa concussão é até um bom exemplo do que eu falei. A OL criou espaço, ele explodiu, correu, mas no primeiro defensor que apareceu, ele caiu. Eu acho que é isso que me incomoda bastante no que ele está fazendo até agora. Eu acho que o ataque do 49ers com o Jimmy Garoppolo de quarterback vai precisar de jogada explosiva, porque ele não consegue lançar um passe de 30, 35 jardas. Então, quem fazia isso era o Mostert. E com ele fora, o Sermon tinha que assumir a responsabilidade e não está fazendo. Por isso que o ataque do 49ers precisa de 3 jogadas para conseguir 10 jardas, e quando uma dá errado, o ataque morre, porque não tem ninguém para fazer a jogada explosiva. O Deebo Samuel de vez em quando faz alguma, mas é difícil esperar essa responsabilidade do wide receiver, principalmente porque tem um quarterback que precisa lançar. Né? E querendo ou não, os resultados eu não sei se o Júnior tem esses números também, mas os resultados de corrida também do Kyle Juszczyk também não são tão bons, né? Os resultados dele são melhores quando ele recebe passe,
né? Então ele é muito bom bloqueador, né? Então quando ele tá jogando como bloqueando como fullback mesmo, e quando ele está recebendo passe, mas quando ele está correndo, os números dele também não são bons. Ele faz mais power runs, né? 2, 3 jardas, enfiando a cara na trincheira ali para garantir aquela jardinha, mas ele não é um exímio corredor. Block também, né? Quando ele lidera o bloqueio, né, que a gente chama esse lead block, ele faz muito bem. Ele tem uma leitura muito boa de adversários, mas as corridas estão sendo poucas, né? Quando você precisa, quando você não tem um número tão grande de running backs ali, que a maioria está machucado, seria interessante ter essa diversidade nele também. Ele apareceu meio que de quebra-galho, né? O problema da situação de running back, para mim, é que tá todo mundo machucado, mas todo mundo vai voltar tirando o Monster, todo mundo vai voltar em algum momento da temporada. Aí isso meio que ingessa o 49ers de ir atrás de fazer um investimento mais alto na posição, né? Porque o Jeff Wilson deve voltar, Já Michael Hest volta. Elijah Mitchell deve voltar, o Hest deve voltar. Então só aí já são 4 running backs. Meio que não deixa o 49ers ir atrás do Marlon Mack, por exemplo, lá dos Colts. Eu tô doido que vá, mas eu acho que não vai acontecer, porque já são 4 bons nomes, né? O que eu torci pro Todd Gurley vir e não teve, né? Então, é difícil, porque você tem bons nomes no teu host, mas tá tudo machucado. E daí você fica nessa pendenga. Não, vai voltar, não preciso. Daí machuca de novo. Daí o outro voltou, não preciso. E daí fica nesse negócio e você acaba não tendo um jogo corrido sólido, né? E a gente sabe a importância do jogo corrido nesse esquema. O ataque com o Raheem Mostert, ano passado, foi bem exemplo disso. Sai o Mostert e o ataque acaba. Porque ele é esse cara para fazer a jogada explosiva. É um cara que pode pontuar de qualquer posição do campo, né? Aí sem ele, sem o substituto ideal, fica complicado para continuar movendo a bola. E contando que mais de 50% das nossas jogadas de passe a gente usa o play action, então a gente precisa ter essa corrida sólida para conseguir trabalhar em cima disso, né? Que isso, uma aula. Eu não tenho nem roupa para discutir com vocês. Agora vamos assumir um erro aqui, Maria. Diga. Vamos assumir um erro. A gente apostava no Brandon Ayuk para ser o nosso wide receiver 1, o Yakult, mas aparentemente ele deu um problema na flora intestinal. Trocadilho, hein? E quem tá mitando é o Deebo Samuel. Ele hoje é líder em jardas na liga, tem 490, tá na frente de nomes como Tyreek Hill, como... deixa eu ver aqui o outro. Oi? Todo mundo, tá na frente de todo mundo. Mas assim, é porque a gente não esperava. Então, assim, você pega essa época aí, a gente imaginava que o Tyreek Hill estaria explodindo de jardas, entre outros nomes, né? Que teriam essa facilidade de ter uma caralhada de jardas, e o Deebo tá aí voando. Ele teve 156 jardas nesse jogo, 12 recepções e 2 TDs. E foram 87 jardas após a recepção. Que começo para o nosso menino, hein? Maravilhoso. Eu queria fazer uma reclamação formal aqui, porque eu tinha o Ayuk, quer dizer, eu tenho ainda, o Ayuk em todos os meus fantasies. Eu acreditei de verdade nele e só me ferrei com ele, mas tudo bem. Tudo Brandon Yakult. E Luiz, você fica surpreso? Você também é o que comprou junto com a gente a ideia do Ayuk como wide receiver 1 e tá aí quebrando a cara? Com o Deebo Samuel rendendo, eu não fico surpreso, mas com o Ayuk não aparecendo tanto, eu confesso que não esperava também. Ele começou o primeiro jogo sem nenhum target na direção dele, né? E ele está sendo mais usado agora para criar espaço. Eu não sei por que o Kyle Shanahan tá fazendo isso. Ele aumentou um pouco até o uso dele durante a temporada, mas não tem tanta jogada assim mais desenhada para o Ayuk. Ele está aparecendo mais para poder criar espaço. Para mim, ele é o wide receiver mais talentoso do time, mas tem que tentar entender, com certeza é um assunto interno, o porquê ele não está conseguindo render tanto nessa temporada, porque para mim ele tem potencial para
fazer até mais do que o Deebo Samuel tá fazendo. Mas... E quando ele foi é o até target, cornetado, tá né? dropando, né? Calma aí. Os dois falaram ao mesmo tempo. Pode falar, Maria. Ele tá sendo pouco targeting, e quando ele é o targeting, quando ele é o alvo, quando a bola vai pra ele, ele tá dropando. E é isso que eu ia complementar. Ele foi até cornetado pelo Shanahan ao vivo, né? E o Shanahan falou que ele precisa evoluir, que ele precisa ficar com a cabeça no jogo e que ele tá se perdendo muito. Então, ele foi até cornetado. E assim, pode falar. Nesse jogo passado, o 49ers teve que pedir um timeout porque ele alinhou no lugar errado, né? Então, isso não acontecia antes. Deve ter alguma coisa acontecendo pessoal ou interna que está prejudicando o jogo dele. Mas talento ele tem. Ele talvez deve, no melhor, no prime dele, no que ele pode chegar, é um dos melhores corredores de rota da liga, porque ele é muito bom nisso. Mas eu acho que caiu o que você estava falando, Luiz. A última coisa que a gente ouviu foi você falando que ele era o melhor corredor, que ele poderia ser um dos melhores corredores de rota da liga. Mas hoje ele tá bem longe disso, basicamente complementando. E é uma coisa que a gente não esperava, né? Porque ele fez vários treinos nessa pré-temporada com o Trey Lance. A gente sentia ele hypado, assim, né? Com aquela vontade. E parece que aconteceu alguma coisa. Sim, ele veio de uma crescente muito grande da última temporada. Os últimos 6 jogos dele foram absurdos. E agora a gente não sabe o que o Yakult está arrumando, né? Então, agora, só para complementar aqui, a OL permitiu 20 pressões, mas a gente teve só 2 sacks, muito pela mobilidade do Trey Lance. E o Kittle também foi o único recebedor que teve mais de 5 bolas lançadas na sua direção. Foram 10 targets e ele recebeu 4 para 40 jardas. Esse é o nosso ataque hoje, né? Muito nada. E agora chegamos na polêmica. Teremos polêmicas. Garoppolo, 14 de 23, 165 jardas, 1 TD, uma interceptação e uma lesão. Garoppolo teve média de 10,5 jardas por passe. Trey Lance, 9 de 18, 157 jardas, 2 TDs. Ele teve uma média de 8,9 jardas por passe e teve, se eu não estiver errado, 47 jardas correndo. E aí? O que vocês vão me dizer? Trade time ou vamos de Garoppolo se ele aguentar? Começa, Luiz. Vamos lá, você é o convidado hoje. Vamos ver o que você fala disso aí. Eu ainda tô com fé no Garoppolo, né? Porque para mim vai soar bem esquisito, o pessoal não vai gostar, mas para mim ele tá jogando o melhor dele desde que ele chegou no 49ers em 2017. Aquela história do peão que rodava no pocket lá contra, acho até contra os Cardinals na temporada passada, né? Isso não tá acontecendo mais. O Garoppolo ele tá sendo decisivo, lançando a bola de forma decisiva. Ele sabe onde que a bola tem que ir, tá colocando lá, tá ficando calmo no pocket, trabalhando entre as progressões. Eu tô gostando bastante desse aspecto do jogo dele. Ele tá mostrando potencial até para colocar esse ataque em outro patamar. Só que tá só arranhando e não consegue quebrar essa barreira de potencial. Mas, na minha opinião, isso não é por conta dele. Ele tá fazendo o que o ataque tá mandando ele fazer. Ele coloca a bola em condição do wide receiver ganhar, mas os wide receivers não conseguem separação, né? Principalmente nesse jogo contra o Seahawks. Nas terceiras descidas que a gente não converteu, eu não coloco a culpa do Garoppolo em nenhuma. Porque teve uma que o Kyle Shanahan chamou uma chamada horrível na segunda descida e a terceira chamou screen. Aí nas outras duas, os wide receivers não conseguiram separação. Lógico que um quarterback bom de verdade acerta o passe nessas situações. Mas o Garoppolo é um quarterback limitado, né? Ele
consegue produzir, mas precisa de ajuda. E o ataque hoje não está dando essa ajuda para ele. Eu acho que, mesmo assim, ele ainda é a melhor opção para o 49ers, baseado no que o Trey Lance mostrou nessa mesma partida. Porque, por mais que ele tenha tido jogadas explosivas, o touchdown do Debo foi bom, o drive inteiro do touchdown do segundo touchdown do Debo também foi maneiro, porque ele conseguiu, foi meio aos trancos e barrancos, mas ele conseguiu correr a bola, conseguiu passar com certo ritmo e conduziu o time em campo, mas ele perdeu bastante leitura, coisa que o Jimmy Garoppolo não está fazendo, né? E até mesmo na precisão, que o Garoppolo também não está se destacando, o Trey Lance conseguiu ir pior. Então acho que tem potencial, mostrou potencial, mas o time ainda fica melhor com o Jimmy Garoppolo. A menos que essa semana o Trey Lance evoluiu pra caramba. Show. Vai lá, Maria. Você, trade time ou espera no Garoppolo? Eu concordo com exatamente tudo que o Luiz falou. Eu ainda acredito no Garoppolo. Eu acho que ele é a melhor opção, em questão de maturidade mesmo, de entender algumas coisas. São jogos complicados, porque a gente vai vir uma sequência agora de jogos internos, né? Então a gente foi Seahawks e agora Cardinals. Então são jogos muito mais delicados do que se fosse em outro momento. Eu acho que se fosse contra um outro time, teria sido em outras condições também essa entrada do Trey Lance, né? O que está me incomodando um pouco no nosso ataque é a relação de como a gente está controlando o relógio, né? No caso, a gente não está controlando o relógio muito bem. Isso ficou muito claro em relação ao jogo de Green Bay e nesse jogo contra o Seahawks ficou um pouco claro também. Claro que com a troca de QB isso acabou não sendo o foco, mas eu acho que é muito importante você tentar fazer esse controle de relógio. Então, a gente não conseguindo evoluir o nosso ataque, tendo esses three and outs muito grandes, a gente não está conseguindo fazer esse controle de relógio, né? Sinto falta um pouquinho em relação ao nosso pocket também, né? Eu vejo, eu até comentei com o Júnior antes da gente começar a gravar, eu não tô vendo bons bloqueios do Alex Mack. Eu acho que o nosso center ele tá deixando falhar. Ele não é o mesmo cara que ele foi no Falcons, né? Eu acho que isso tá incomodando um pouco a minha visão em relação a pocket e confiança do QB ali, né? De estar, porque é bem no meio. E acho que é isso. Agora eu também vou dar a minha opinião. Cara, eu acho que, assim, são muitos problemas antes do Garoppolo. Lá no nosso grupo, o pessoal até me xinga e tal, mas eu acho que são muitos, muitos, muitos problemas até chegar o Garoppolo. Ele é o bode expiatório. A gente sabe que ele é limitado e tal, mas, assim, o corpo de running backs não tá funcionando. Algumas escolhas extremamente questionáveis do Shanahan, tanto de play calling como de escolhas, né? Algumas escolhas dele também estão sendo extremamente questionáveis. A OL também não está funcionando direito. Então, assim, várias situações até chegar no Garoppolo. Então, assim, eu não vejo o Trey Lance hoje o cara que vai ter esses problemas. Se ele fosse, sei lá, o Russell Wilson, que chega e mascara várias coisas, pelo menos, tudo bem. Mas eu ainda prefiro esperar um pouquinho. Não sei se eu vou ter essa paciência na semana 10, tá? Já estou confessando aqui. Mas hoje ainda eu também estou no time Garoppolo, mas nada que me prenda na semana 10 para eu virar free trade. Então, fica aí minha opinião também. Freelance, meu filho. Eu não sei se eu vou ficar segurando também até lá na semana 10, não. Mas hoje eu também não vejo nada demais com o Trey. Ele fez um feijãozinho com arroz, bem temperadinho e tal, e fez o que dava para fazer, né? Então... eu acho que o ponto do Trey Lance é que vai ser, sei lá, justificável colocar ele em campo quando o 49ers não tiver mais chance de ganhar nada, né? Por exemplo, se chega lá na semana
8 e o time tá com 3 derrotas, tá 3-5. Eu acho que a temporada já foi pro ralo, dá para ver o que o Trellense vira. Mas enquanto o time tiver chance, eu acho que o Garoppolo, o quarterback, consegue mais aproveitar isso, né? Porque ele, sei lá, eu tô gostando bastante dele da postura do jogo, os resultados certamente não, mas a postura dele, a forma como ele tá jogando como um quarterback muito bom. O segundo tempo dele contra os Packers foi excelente, mas ele precisa jogar com essa consistência, né? E machucar com certeza não ajuda nisso. Mas se ele alcança essa consistência, ele vai jogar melhor do que ele jogou em 2019. E eu acho que esse é um ponto para se agarrar. Se o Trellense jogar pra caramba, ele também vai jogar melhor que o Garoppolo jogou em 2019. Mas só pegar os outros rookies aí, a gente vê que esse não é o provável, né? Por mais que o Justin Fields esteja mostrando flash, o Zach Wilson está mostrando flash, apesar das interceptações dele, o que ele está fazendo de positivo está pesando bastante também, mas o Trellense tem que remar contra a maré. Até o Mac Jones, que está todo mundo elogiando, estão elogiando o Mac Jones pela mesma coisa que critica o time Garoppolo, né? Mas eu não vou falar mais nada. Até o Mac Jones não tá tão bem assim, ele tem 5 touchdowns em 4 jogos. E o Trellense tem que chegar e fazer exatamente o contrário do que todo mundo está fazendo. Eu acho que não é o mais provável. Então, enquanto o Fortaleza tiver chance de ganhar alguma coisa, o Jimmy Garoppolo seria, para mim, o quarterback ideal, né? O ataque vai ser chato, não vai ter nenhum passe longo, mas ele consegue executar os simples, coisa que o Lance nesse último jogo não conseguiu, pelo menos. Não, concordo. Concordo com tudo que vocês disseram. Achei que ia ter polêmica, mas não teve. Você não conseguiu. Então, pessoal, que estava esperando uma polêmica aí, me desculpe, não teve. Vou trazer mais algumas estatísticas aqui, e aí eu acho que a gente já pode finalizar, já cobriu bastante o jogo, já sofremos aqui, já reclamamos de OL, de corrida, de Shanahan, Lynch, meu Deus. Nós tivemos 23 primeiras descidas, é um número até bem grande, se você for considerar, mas ficamos 2-14 em terceiras descidas, foi o que o Luiz comentou, né? Muita dificuldade para conseguir. Em compensação, ficamos 3-4 em quartas descidas. Efetuamos 72 jogadas de ataque, tivemos 457 jardas totais, 27 tentativas de corridas, ficamos 1 de 1 na red zone, quando a gente chegou lá a gente marcou o TD, e tivemos 78 jardas perdidas em faltas. Esse é um detalhe também que eu acho que a gente deveria abordar. Como a gente está perdendo o jogo psicológico. De Ford, aquela cabacice de tomar aquela falta de invasão da zona neutra, o Drake Kirkpatrick fazendo aquela interferência ridícula no Tyler Lockett. Esse é um aspecto que a gente perdeu, né? O time que era muito forte mentalmente está se perdendo, né? É uma coisa que tem me impressionado. Vocês têm visto essa dificuldade também? Olha, eu acho que volta mais um pouco sobre o que a gente falou sobre o Yakut, né? Então, eu acho que tá tendo alguma coisa interna. Não pode ser que seja só o que a gente tá vendo, assim. Eu não vejo aquela garra que o time tinha antes, sabe? E mais do que levar essas faltas, o time antes ele era muito bom em forçar faltas, né? Em a gente ganhar, fazer os outros times darem jardas pra gente. E a gente não tá fazendo isso também. Né? Então, eu acho que é bastante uma questão. Eu acho que está acontecendo alguma coisa interna ali. Eu não sei o que não faço a mínima ideia do que pode estar acontecendo, mas eu acho que tá aparecendo em campo esse problema. Assim, eu acho que o povo não tá com a cabeça no lugar. Para mim, essa falta do DeForest é uma merda, mas é do DeForest, né? O Tom Brady tem um anel a mais porque o DeForest fez merda em 2018. Aí, inclusive, foi a última falta que ele cometeu. Eu tava lendo a estatística hoje. Depois ele só ficou machucado. Fica fácil assim. Eu não tenho nenhuma falta da NFL também. Mas, com relação às faltas da secundária, estamos conseguindo ouvir, né? Sim, estamos ouvindo. Mas as faltas da secundária do Lenoy, do Kirkpatrick, do Josh Norman, eu coloco isso de novo no esquema do DeMarco Ryans. Ele coloca todo mundo lá em press,
marcando lá na frente, coloca um safety no fundo do campo. Então o quarterback, antes do snap sair, sabe onde vai lançar a bola e o safety não consegue ajudar. Então fica no 1 contra 1 o slot contra o cornerback. O futebol americano é feito para o ataque. Todo mundo gosta de ver ponto. O Super Bowl que termina com 30 pontos combinados, todo mundo vai falar que é ruim. Então, o jogo é feito para o wide receiver. O wide receiver no 1 contra 1 sempre vai ter vantagem. E do jeito que o DeMeco Ryans monta a defesa dele, ele vai forçar esses 1 contra 1. Forçar esse matchup individual no lado do campo é uma coisa. Mas ele está forçando isso nos slots, o safety não consegue chegar, e o cornerback sozinho, os nossos cornerbacks pelo menos, eles não conseguem dar conta disso, né? Eles são fracos no mano a mano, para não dizer outra coisa. Então eu acho que o DeMeco Ryans pode fazer um trabalho melhor também para diminuir isso. É uma coisa que a maioria das interferências de passe que a gente fez foi em terceira descida que o DeMeco Ryans colocou o cornerback lá na frente do wide receiver sem ajuda nenhuma. Então, essa é uma reclamação que eu tenho. Dá para atrasar um pouco, deixar isso com mais distância, deixar mais confortável nessa marcação, mas o Fernandes está indo, o DeMeco Ryans está indo na contramão, né? E o que a Maria falou também, eu percebi. Eu acho que não teve nenhum passe interference ofensivo nessa temporada. É uma coisa que faz falta, né? Principalmente pelo ataque que não anda. Ele tem que conseguir jardas de algum jeito. Jardas de falta talvez fossem bem úteis, mas também não está acontecendo. E só o que o Luiz falou, assim, e eu sinto bastante, eu acho que a gente precisa ter algumas marcações para alguns receivers específicos, né? Então, alguns receivers, eles precisam de uma marcação dupla, eles precisam de maior cuidado, e às vezes a gente não está colocando mais de uma pessoa olhando aquele cara, né? A gente perdeu o jogo de Green Bay exatamente por isso, né? Quem que deixa o Adams com uma marcação só? Então, e de um calouro, né? Exato, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado a mais com alguns wide receivers específicos, né? E eu querendo ou não, a gente vai jogar contra times ainda que tem alguns caras que são aquele calo nas defesas, né? A gente já sabe que esses caras vão dar trabalho, vão buscar alguma coisa, e a gente precisa estar ali, nem que seja com 2 caras, coloca um cara em zona na região que ele tá e um cara homem a homem, deixa alguma coisa mais prevista, assim, né? Caso um não consiga, o outro já tá ali pelo menos para no momento do catch estar derrubando. Nesse jogo contra o Seahawks eu vi uma evolução com relação ao jogo dos Packers, que eles conseguiram espelhar o recebedor, né? O Emmanuel Mosley estava rodando o campo para poder acompanhar o Metcalf em algumas situações, coisa que contra os Packers não aconteceu. Na frente de quem o Adams alinhasse, ia ser contra quem ele ia jogar. Então eu acho que isso foi até uma evolução. Contra o Adams, o DeMeco Ryans até tentou dobrar, só que os corners são fracos. Tudo que o cornerback tinha que fazer era não deixar o Adams conseguir o release para fora, né? Correr a rota perto da sideline, porque aí não tem como o safety chegar. E toda jogada o cornerback deixava ele fazer isso, não conseguia ganhar no release. Então, acabou que mesmo ele deslocando o safety naquela direção, não adiantava de nada, porque o cornerback perdia, né? Logo no início, então deixava o Adams em condição de ganhar. Eu acho que é o que eu falei, tá tendo algumas evoluções da semana 1 para a semana 4, o DeMeco Ryans está mudando algumas coisinhas, né? Torcer para não demorar tanto para mudar e deixar a defesa nos trinks, né? Porque a nossa defesa é melhor que a dos Jets por muito, e quando você olha assim no recorte em alguns pontos, tirando quando a gente o talento se sobressai, esquematicamente a defesa dos Jets para mim está muito melhor, porque eles conseguem criar sacks, o cornerback deles lá não cedeu nenhum passe para mais de 15 jardas, é uma coisa absurda, enquanto que o nosso a gente está fazendo falta direto. Então, eu acho que o DeMeco Ryans podia ter aprendido um pouco melhor com o Robert Saleh nesse ponto. Concordo. Então, vocês querem mais uma estatística para a gente finalizar o podcast hoje? Bora. Manda. Entre 2020 e 2021, nós temos 9 jogos em casa. Perdemos 8
e vencemos só um. Sabe contra quem foi? Los Angeles Rams. De resto, nós perdemos todos os jogos em casa. É. Tá fácil, né? É complicado, porque eu acho que o futebol americano é o esporte que a torcida tem mais peso, né? E a gente não está conseguindo usar isso ao nosso favor. O termo home field advantage faz sentido no futebol americano. E a gente não consegue ganhar aí. Ano passado dá para justificar, a gente estava jogando com o Nick Mullins e com o CJ Beathard. Mas esse ano não, o time está razoavelmente saudável, principalmente se comparar com o do ano passado, e a gente não está conseguindo render. Eu acho que já está na hora de questionar algumas coisas, né? Desde 2017 o 49ers não faz bons drafts e aparece um Fred Warner e George Kittle para salvar. Mas se a gente tivesse o Fred Warner, tivesse o Kittle e acertasse nas primeiras rodadas, olha o nível que o nosso time podia estar, né? A gente está acertando o improvável, o que tinha que acertar a gente não consegue. Então acho que dá para questionar algumas coisas. Eu acho que o ponto bom de... Não é bom, mas perder às vezes abre os olhos para isso. Que o front office está fazendo um trabalho bem ruim no draft desde que chegou e acabava que o Kyle Shanahan conseguia mascarar isso. Esse ano ele não está conseguindo. Não, e até complementando o que você disse, cara, esse foi um dos pontos que eu discuti no grupo que a gente tem. Cara, o 49ers tem muito erro que tem sido mascarado. Muito, muito, muito. E não cobram Shanahan e não cobram Lynch. Muitas escolhas de jogadores machucados. A free agency desse ano foi boa, mas dos outros anos não foi. A posição de corner tem sido constantemente negligenciada. Até falei lá no grupo do ano passado. O nosso draft perfeito ano passado, ao invés de ser Kinlaw e Ayuk, deveria ter sido CeeDee Lamb e Trevon Diggs. Quem estava lá no grupo viu. E hoje a gente tem visto o que os dois têm entregado. O Trevon Diggs tem jogado muito, muito, muito bem. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a questionar muitas das escolhas do Kyle Shanahan e do Lynch. Joe Williams está aí para provar, Reuben Foster, Solomon Thomas, enquanto a gente acha Kittle, Mike McGlinchey, o Kinlaw, que já vem com problema no joelho, o cara nem jogou e fez uma cirurgia no abdômen. Ele estava com a hérnia no abdômen. Então, assim, enquanto a gente acha Kittle, Warner e afins, a gente tem feito um trabalho extremamente fraco nas primeiras escolhas. Eu até brinquei lá no grupo que a melhor coisa que o Shanahan fez foi dessas primeiras escolhas aí pro Miami. Porque a gente ia escolher mal. Então, por mim, que nem tenha. Que seja da terceira para baixo, porque é o nosso trabalho que tem sido bem feito. Então, eu acho que já está na hora da gente começar a fazer um questionamento muito forte sobre o front office do 49ers. Muito forte. E o Garoppolo é só o boi de piranha, né? Porque o trabalho é mal feito, estoura nele e joga tudo para ele. O negócio é como que o futebol americano é filmado, né? A câmera tá sempre no quarterback. Se ele ganhar, o cara é o ídolo. Pode ser carregado o que for, ele vai ser sempre o ídolo. Mas quando dá errado, ninguém vai ver o wide receiver não conseguindo separação ou a OL cedendo pressão, né? Porque o foco tá no quarterback. Então, ele vai ter que aguentar isso aí também. É o único ponto do time tá mal que o quarterback se ferra. Eu não gosto de quarterback, não. Então, é isso aí. Então, sim. Então, eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que a gente já pode encerrar por hoje. Agradecer o Luiz, que foi chamado de última hora aí. E participação brilhante. A gente sempre escolhe os melhores para estar conosco, né? E mais uma vez o Luiz está aí. E é isso, cara. Pedir para o pessoal continuar nos acompanhando, ouvindo aí. Muito sofrimento, muita tristeza. Perder para o Seahawks é sempre horrível. E estamos aqui mais uma vez perdendo para eles. Então, gostaria de falar mais alguma coisa, Luiz? É isso mesmo. Para mim, a derrota para os Packers foi pior, né? Porque a gente chegou a ganhar com 37 segundos. Eu acho que essa eu senti mais. Mas contra o Seahawks dói um pouquinho porque eles não jogaram nada. Mesmo assim, a gente perdeu. Você pega aí os números do Russell Wilson,
ele não fez nada, o Metcalf não fez nada, o Tyler Lockett não fez nada, e mesmo assim a gente perdeu. Então isso me machuca um pouquinho. Mas fora isso, acho que a temporada só começou, né? A gente está na semana 4 ainda. O time é talentoso, só precisa entrar nos eixos, né? Eu acho que não dá para abandonar ainda e falar para pensar em draft. Olha que eu gosto de draft, mas ainda tem coisa para fazer. Mas fora isso, quem quiser me acompanha lá no @MVP_Bra. Amanhã, quarta-feira, eu devo soltar uma thread do review desse jogo. Eu vou falar basicamente o que eu falei aqui, só que vai ter as ilustrações, né? Então, quem quiser pode seguir lá. Eu vou acompanhar, pode ficar tranquilo, que eu sempre comento, e se você quiser mandar material, a gente publica no nosso Instagram também. Beleza. E aí, Maria, alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, assim. Eu tô bem chateada com algumas coisas, mas não tem muito que a gente pode fazer, a gente só pode sofrer, né, e ficar aqui comentando sobre essa questão de jogar em casa. Pelo menos o próximo jogo é fora, então eu espero que, já que a gente só tá jogando, ganhando fora de casa, então que a gente ganhe o próximo jogo e que a gente venha falar que a gente melhorou em muitas coisas, né, e é isso. Show. Então, pessoal, muito obrigado. 1 hora de podcast. É muito sofrimento, muita tristeza, mas muito obrigado a quem nos acompanhou aí. Já deixo o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, Podcast 49ers, Instagram e Twitter, para vocês nos acompanharem na nossa livezinha de quinta. A gente vai bater um papo bacana aí. Espero que a gente esteja com o time caseiro completo para essa live. E no mais é isso. Vamos que vamos. Sofrimento não pode parar. Valeu. Falou. Falou. Bang, bang, Niner gang. Bang, bang, Niner gang.